Olá pessoal, meu nome é Jorge Cardoso, especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil, Direito Civil. Eu acho que você já ouviu falar uso campeão familiar. O que seria uso campeão familiar? Resumidamente, ele decorre de quando a pessoa é casada, mantém uma relação de união estável, pode ser homoafetivo, né? Pode ser do mesmo sexo, e de repente o companheiro ou a esposa ou o esposo, seja lá quem for, é, ocorre, ocorre alguma coisa entre os casais e dos cônjuges ou companheiro ou qualquer seja a união, some e não dá notícia, não paga, não dá pensão, não manda dinheiro, simplesmente some. Vai ali comprar um cigarro e diz que vai comprar um cigarro e some. Então, aquela pessoa que ficou na posse do bem e que tem o desejo e o ânimo de ficar com aquele imóvel, ela tem direito a pedir o uso capião familiar, que a gente chama. Então, vamos lá. Essa modalidade, ela tem algumas prerrogativas e alguns requisitos básicos. Em primeiro lugar, o uso capião familiar é uma forma que foi introduzida pela Lei 12.424/2011, que trouxe um acréscimo, que trouxe um artigo, a letra A no artigo 1240 A do Código Civil, com a seguinte redação: aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de 250 metros quadrados, um dos requisitos, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge, ex-companheiro, que abandonou lá, utilizando-o para sua moradia, outro requisito, ou de sua família, adquirir-se-lhe-á o domínio integral, desde que não seja propriedade de outro imóvel urbano. Ou seja, a pessoa está lá casada e acontece a ruptura e a outra pessoa não dá satisfação. Passados-se 2 anos, essa pessoa pode fazer um levantamento de certidões, fazer um BO, né, que isso é interessante, e fazer um pedido para o uso capião familiar. Ou seja, a parte que sumiu, ela perde o direito da partilha daquele bem. Simplesmente ela não tem, depois de 2 anos, ela não tem o direito de pedir a sua cota parte. Então, basicamente, os requisitos para você pedir união ou uso capião familiar são mais ou menos 7 ou 8. Primeiro, exercer a posse mansa e pacífica do bem imóvel. Então você tem que estar residindo naquele imóvel e não ter questões sobre aquele imóvel. Porque se a pessoa sair e automaticamente contratar um defensor e ingressar com a ação, já não tem esse direito. Mesmo se ele estiver ausente 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quantos anos for, porque o processo está andando. Então ele não abandonou, ele simplesmente saiu por motivos outros. Segundo requisito, ter vontade de ser dono, o ânimo domini. Você está no imóvel, você tem que ter vontade. Não adianta você deixar o imóvel lá, abandonado, ao léu, e como se fosse um investimento. Não, você tem que fazer com que aquele imóvel seja seu lar. Conta de água, tudo paga, IPTU você pode pagar. Então você tem que demonstrar o ânimo de ficar. O ânimo dominar, de ficar até a posse e continuar. Terceiro, abandono do lar pelo outro cônjuge ou companheiro. Ele abandonou, tanto faz a mulher fugiu com o padeiro, por exemplo, o homem fugiu com a empregada e nunca deu qualquer, não se manifestou, não se apresentou de qualquer forma, tanto litigiosa como amigável, então perdeu-se a cota parte. Terceiro, já ter decorrido 2 anos, requisito importante, tem que ter 2 anos desde o abandono do lar pelo outro cônjuge ou companheiro.
Nesses 2 anos não pode haver manifestação da outra parte. Se a outra parte vier apresentar uma ação de divórcio, separação, etc., perde o sentido. Que o imóvel tenha 250 metros quadrados, isso é importante. Não adianta você ter uma mansão e o cara abandonou e você crau, eu quero tomar posse. Não, não pode. É específico para esse tamanho, 10 por 25. A somatória total dá 250 metros quadrados. E detalhe, tem que ser um imóvel urbano. No caso, uma casa ou um imóvel. Você tem que ser um imóvel que você more na cidade. Outro requisito, não ser proprietário de outro imóvel, tanto urbano como rural. Você não pode ter no seu nome outro bem imóvel, tanto chácara, terra, etc. e tal. Portanto, em resumo, assim, tem que exercer a posse mansa e pacífica. O que vem a ser isso? É você utilizar o imóvel sem que ninguém tenha reclamado, como eu já expliquei anteriormente. E tem que servir como moradia da família e sua e da família. Essa posse, ela tem que ter alguns requisitos que você já deve buscar. Por exemplo, quando você for requerer esse uso capião familiar, você já busca algumas certidões, fazer a planta, o memorial descritivo, para montar o processo, para já deixar bem adiantado. Você tem que ter a vontade de ser dono, o espírito de dono, como eu disse anteriormente, o ânimos de dominis. É você se comportar como dono da coisa. É quando a pessoa se reconhece como dono e saber que o imóvel é livre de qualquer impedimento. Por exemplo, né? Você tem que ter aquele dom, você tem que cuidar do imóvel, pintar, etc e tal. Portanto, o abandono do lar é caracterizado quando o cônjuge ou companheiro sai de casa sem consentimento do outro, deixando-o sem condições para subsistência, alimentação, sem pagamento de contas, sem oferecer qualquer sustento familiar. Portanto, se a pessoa sai de casa e continua mandando dinheiro, pensão para pagar as contas, não é abandono de lar. Isso aí simplesmente houve uma separação de corpos. E o prazo de 2 anos é contado a partir do efetivo abandono. Então é importante, se você tiver num caso desse, quando a pessoa sair, você registrar um BO. Olha, abandonou lá, para começar o prazo a partir daquele momento. Que aí você consegue, através desse BO, provar para o juiz que ele abandonou lá a partir daquela data. A casa deve ter 250 metros quadrados e servir de moradia. Caso seja maior, não será possível o uso capião familiar. Terá que ser utilizado, neste caso, outro tipo de uso capião. Aí, se for uma casa maior, aí você entra com outro tipo de uso capião. Portanto, tanto o homem como a mulher têm o direito de uso capião familiar. É possível o reconhecimento do uso capião familiar em caso de união estável ou união homoafetiva, como eu disse anteriormente. No caso do imóvel financiado, a ocasião só poderá ser requerida após o término do financiamento. Não adianta a pessoa estar com o imóvel financiado e a pessoa abandona e você requer. Não, tem que estar quitado, tudo bonitinho para você requerer. Porque o banco tem direito, se você não pagar, tem direito de requerer. Então, por fim, se você tiver dúvida, estou à disposição para respondê-la. Meu telefone é 77-9935-9239. Pode mandar suas dúvidas via zap. Teria o maior prazer de responder. Fique com Deus, um beijo no coração.